Amém, porque dele, por ele e para ele são feitas todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Com muita alegria, o salve da igreja do Pai do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo número 1. Enquanto você procura, eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade, pela alegria de estar aqui juntamente com os irmãos. Agradecer ao pastor Eliezer pela oportunidade que muito nos honra, a liderança da juventude, na pessoa do nosso amigo, irmão Alex. Deus abençoe a toda a igreja do Senhor. Quero rogar as orações para que Deus, por sua bondade e misericórdia, possa nos abrir a porta de sua palavra nesta noite, pois nós estamos aqui na alegria, na confiança e na dispensação de que Deus tem algo para ministrar sobre nós. Então que nós venhamos estar com o coração aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite. Amém? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, apenas o versículo número 18, diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E você diz amém? Corinto era a capital de uma província, um lugar que contava com um grande fluxo de pessoas, um grande desenvolvimento econômico. E o apóstolo Paulo percebe ali uma boa oportunidade para a implantação de mais uma igreja e assim continuar progredindo na propagação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E embora essa igreja fosse contar com essas vantagens, sofreria ainda com as dificuldades, uma vez que aquela cidade tinha como uma de suas características bastante acentuadas ser um lugar de prostituição, de promiscuidade. E então, embora essa fosse ser uma igreja muito amada pelo apóstolo Paulo, era ainda assim uma igreja muito trabalhosa, pois tinha essas dificuldades externas e tinha também as suas dificuldades internas. Eles sofriam com aqueles que tentavam diluir a autoridade do apóstolo Paulo. Eles sofriam com dificuldades em muitas coisas daquilo que diz respeito em servir ao Senhor. E também dentre os problemas que os irmãos ali em Corinto enfrentavam, estava o problema da divisão, do sentimento faccioso, do sentimento de partidarismo. E este sentimento, esta divisão era oriunda do fato de que eles ficavam procurando a que grupo pertencer daqueles que eles julgavam ser mais sábios, serem mais entendidos. E o apóstolo Paulo os vem mostrar que eles estavam perdendo o seu tempo, uma vez que quando a sabedoria humana é colocada diante da sabedoria de Deus, a sabedoria humana não passa de uma mera insensatez. E então, para mostrar aos irmãos que eles estavam equivocados em estarem vivendo esta divisão simplesmente por causa disso, Paulo os vem lembrar que, embora nós sejamos membros com diferentes funções, fazemos ainda assim parte de um só corpo, o corpo do Senhor Jesus Cristo. Paulo também os lembra que eles foram batizados pelo mesmo batismo e também os direciona à cruz de Cristo. Porque enquanto que eles estavam buscando o discurso e a sabedoria humana, na cruz de Cristo existe uma mensagem que, quando essa mensagem é transmitida e que quando essa mensagem transmitida alcança a nossa vida, o poder de Deus se revela através dela. E a primeira maneira com que o poder de Deus se revela na nossa vida, através da mensagem da cruz, é por meio da justificação. Nós fomos então justificados pelo Senhor, porque nós nos encontrávamos mortos em nossos delitos e pecados, e precisávamos que o Senhor nos vivificasse, assim como Ele fez. E Paulo disse isso, escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 2, e nós estávamos numa condição de distantes, estávamos numa condição de devedores, estávamos numa condição difícil, porque éramos devedores e nenhum tipo de esforço da nossa parte poderia nos isentar da nossa culpa, poderia vir a desfazer a dívida que tínhamos diante do Senhor. E então, através daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, Ele vem
vem e nos proporciona a justificação. E quando nós falamos a respeito de justificação, nós precisamos compreender duas perspectivas que ela tem. A primeira dessas perspectivas é a justiça imputada, ou a justificação pela fé. Porque se nós chegássemos diante do Senhor e prometêssemos a Ele que nós seríamos a melhor versão de nós mesmos, se nós chegássemos para o Senhor e prometêssemos a Ele que nós iríamos orar, iríamos ler a Bíblia, iríamos fazer todo tipo de boa obra, iríamos fazer caridade, quando nós chegássemos ao fim da nossa vida com todos esses esforços sem a justificação de Cristo Jesus, nós estaríamos tão ruins como no momento em que começamos a fazer todas estas coisas. Então, a nossa justiça, ela era extremamente inválida. A nossa justiça era extremamente ínfima diante daquilo que nós precisávamos apresentar diante do Senhor. O profeta Isaías, profetizando, disse que a nossa justiça não passa de trapos de imundícia. E aí é por isso então que quando o Senhor olhava para nós, tudo que Ele via era o nosso pecado, era a nossa miséria, era a nossa culpa, era a nossa dívida, e isso nos tornava um alvo de sua ira. Mas a justiça imputada, ou a justificação pela fé, é justamente o fato de que Cristo, Ele nos cobriu, Ele nos vestiu, Ele nos acobertou com a justiça que há nele. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E aí então é como que se Deus tivesse um livro, e nesse livro tivesse uma página totalmente preenchida, e ao lado dessa página uma página totalmente em branco. E o que é que Ele faz? Ele transfere o conteúdo daquela página totalmente preenchida e coloca tudo aquilo sobre aquela página que estava totalmente em branco. Deus teve prazer em transferir todo o nosso pecado, toda a nossa culpa, toda a nossa miséria, para que isso pudesse estar sobre Cristo e para que a justiça de Cristo pudesse estar sobre nós. E é por isso então que através das suas pisaduras nós fomos sarados, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Então isso é a justiça imputada, é a transferência da justiça de Cristo para sobre a nossa vida. E agora quando Deus olha para nós, Ele não vê mais o nosso pecado, Ele não vê mais a nossa culpa, Ele não vê mais a nossa miséria. O que Ele enxerga na nossa vida é a justiça de Cristo Jesus. Só que isto é um ponto inicial, isto é um ponto de partida, e isso também mostra o tamanho da nossa dificuldade, porque a justiça imputada, ela nos cobre com a justiça de Cristo e nos dá a condição de adentrar na presença do Senhor. Mas isso revela ainda um problema. E que problema é esse? O problema de que se nós não tínhamos condição nem de adentrar, como é que nós vamos ter condição de permanecer? Como é que nós vamos ter condição de cumprir os mandamentos do Senhor e de viver uma vida que agrade a Ele de maneira íntegra, de maneira integral? Mas aí então começa a agir a segunda perspectiva da justificação, que é por sua vez a justiça infundida. Porque enquanto que a justiça imputada é algo que está sobre nós, a justiça infundida é algo que está agindo dentro de nós. É Cristo Jesus nos dando a condição, mediante a presença do seu Espírito Santo na nossa vida, para que assim a gente possa viver da maneira que agrade ao Senhor, para que assim a gente possa viver uma vida de santidade, porque a justificação em Cristo Jesus, ela não nos isenta da nossa responsabilidade. Então, é por isso que não há mais para nós nenhum tipo de desculpa que possamos usar, nenhum tipo de subterfúgio que possamos usufruir para dizer: Senhor, eu não tenho condição de permanecer em Tua presença, eu não tenho condição de estar em Tua casa, eu não tenho condição de te servir, eu não tenho condição, Senhor, de viver uma vida de santidade, eu não tenho condição de viver esse chamado, eu não tenho condição de viver esse propósito, eu não tenho condição, Senhor, de viver esse projeto Teu para a minha vida.
Porque nós vemos tantas pessoas com a vida espiritual frustrada, porque simplesmente pegam todas as suas expectativas e lançam sobre si, esquecendo-se que quando o Senhor nos chamou, quando o Senhor nos escolheu, a expectativa dele não está sobre nós, a expectativa dele está nele mesmo, porque ele sabe que é ele que nos aperfeiçoa para todo tipo de boa obra que nós venhamos fazer. Então não há mais como colocar diante de nós nenhum tipo de barreira que nos faça dizer: Senhor, eu não posso viver isto, eu não posso estar em tua casa, eu não posso permanecer em tua presença, porque eu não tenho condição, eu não tenho possibilidade, eu não tenho, Senhor, condição de viver da maneira que te agrada, eu não tenho força o suficiente. Senhor, eu não tenho, eu não posso, eu não sou, eu não faço, eu não sei. E a gente vai enumerando tanto tipo de dificuldade, mas o Senhor está dizendo: é por isso que eu escolhi você, meu filho, porque se você fosse, se você tivesse, se você pudesse, eu não ia ter mais nada do que eu fazer na sua vida, mas o meu poder, ele não vai se aperfeiçoar na sua força, não, ele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. E é por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4 e o versículo número 7, ele disse: porém, nós temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, mas seja de Deus. E Paulo estava fazendo aqui um contraste entre a fragilidade do vaso e a excelência daquilo que existe dentro do vaso, porque o vaso é fraco, o vaso é falho, o vaso é imperfeito, mas dentro do vaso existe algo sobremodo excelente. É o Espírito Santo de Deus que vai trabalhando na nossa vida, que vai transformando a nossa mente e os nossos corações. E é isso que o mundo não compreende, é isso que o mundo não consegue acompanhar. Como é que o reino de Deus se move? Como é que o reino de Deus acontece em pessoas tão falhas, em pessoas tão limitadas, em pessoas tão imperfeitas? Mas é porque aqui não é lugar para os perfeitos, aqui é lugar para os imperfeitos que desejam ser aperfeiçoados. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas eu quero lhe dizer que se você decidir se submeter-se aos processos de Deus, possa até ser que haja fraqueza, que haja impossibilidade, mas na mesma medida há poder de Deus, há poder de Deus, há poder de Deus para ser aperfeiçoado em nós. Então, Cristo Jesus, através da justificação, Ele nos dá a condição de adentrar na presença do Senhor, Ele nos dá a condição de permanecer, e Ele nos dá a condição de vivermos da maneira que lhe agrada. E a segunda coisa com que o poder de Deus se revela na nossa vida, através da mensagem da cruz, é por meio da reconciliação. Nós fomos ainda reconciliados pelo Senhor, porque nós havíamos pecado e destituídos estávamos da glória de Deus. Quando Paulo escreveu isso, tinha alguns judeus se achando mais crente do que o gentio, dizendo: não, eu tenho mais direito. E Paulo disse: não, todos, sem exceção, todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. E nós éramos então com isso inimigos de Deus. Só que de inimigos nós passamos a ser servos. Mas isso incomodou Jesus, porque o nosso Deus é um Deus de intimidade, Ele é um Deus de relacionamento, e o servo não sabe o que o seu Senhor faz. E então de servos nós passamos ainda a ser amigos. E através daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, de amigos passamos ainda a ser filhos. E de inimigo para filho já é um negócio muito grande. Mas como Cristo não é aquele irmão mimado que não gosta de dividir nada com ninguém, então nós não somos apenas filhos, nós somos ainda co-herdeiros com Cristo. Eu, você, nós que éramos inimigos de Deus, agora somos co-herdeiros com Cristo. Você tem noção disso? Porque às vezes alguém olha e diz: você é um coitado, você é um provado, só vive no vale, só vive na luta, só vive na prova. Mas possa até ser que você não tenha tudo que o mundo julga importante, ou tudo que o mundo julga de precioso. Possa até ser que você não more na melhor casa da rua, não ande no carro do ano, mas nada disso importa.
nada disso interessa, porque quando nós chegarmos nas mansões celestiais, aquilo que o Pai vai nos dar, o ladrão não pode roubar, a traça não pode corroer, a ferrugem não pode consumir, porque é eterno, é imutável, é inacessível, é indelével, a herança que está reservada para a nossa vida. Então, não abra mão, não troque, não negocie, não abra mão daquilo o que Cristo Jesus e somente Ele poderia conquistar para nós. Bendito seja o nome do Senhor, porque certa feita, Jesus pregando a mensagem dura, o povo começou a ir embora, alguém se incomodou e disse: Jesus, a mensagem está muito dura, o povo está indo embora. E ele disse: você não quer ir também não? Se quiser pode ir. Mas aí Pedro tomou a frente e disse: não, Jesus, tenha calma, porque a quem iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? Então não troque aquilo, o que é eterno, pelo que é passageiro. Não troque a reconciliação que lhe foi concedida por prazeres efêmeros deste mundo. Bendito seja o nome do Senhor, porque o que mais precioso há na nossa vida é nós num culto como este podemos sentir a presença do Senhor. É nós, bendito seja o nome do Senhor Jesus, em tantos momentos de dificuldade na nossa vida, temos a certeza que Ele está conosco. O que mais temos de precioso não são as riquezas e aquilo que nós conquistamos, mas o que temos de mais precioso é aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. E o que foi que Ele conquistou? Ele conquistou o acesso. Nesta noite você tem acesso. O escritor Zebra, escrevendo no capítulo 4, versículo 16, ele disse que nós com toda a confiança temos acesso ao trono da graça. Oh, Espírito Santo de Deus, nós estamos felizes nesta noite, Senhor, porque o véu foi rompido, a pedra foi retirada, todo tipo de empecilho que havia no caminho foi destruído, e nesta noite nós temos acesso. Você tem acesso, você tem acesso. Será que você consegue adorar? Porque o trono da graça está disponível. É para você, é para você, é para você que nesta noite o Senhor está inclinado para ouvir o teu louvor, para receber a tua adoração e te dar tudo aquilo que você precisa. Então nós usufruímos não só de justificação, mas ainda de reconciliação mediante aquilo que Cristo Jesus fez por nós. E ainda para concluirmos, a terceira coisa com que o poder de Deus se revela na nossa vida através da mensagem da cruz é por meio da remissão. E isso eu acho muito bonito, porque a remissão fala de alguém que paga um preço para que alguém que vive um modo de vida escravo seja liberto. E Cristo Ele se dispôs a colocar-se no lugar de alguém que paga sem dever. Ele pagou o preço que era necessário para que nós fôssemos libertos. Libertos porque éramos escravizados pelo pecado. Libertos porque estávamos subjugados à morte eterna. Mas Cristo pagou o preço necessário para que tudo isso fosse afastado da nossa vida. E é por isso que o apóstolo João, contando uma das revelações que recebeu do Senhor, no livro de Apocalipse, no capítulo número 5, ele disse que olhou e ouviu um anjo forte bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra for achado digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. Aí João dizia: eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. Mas enquanto João está chorando, o salmista no Salmo 24 também está recebendo uma visão, muito tempo antes de João.
A visão que o salmista está recebendo é Jesus no dia que foi assunto aos céus, rompendo o terceiro céu, chegando nos portões celestiais, e os anjos dizendo: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aí quando os anciões ouvem os anjos dizendo isso, lá nos portões celestiais, vão lá onde João está e dizem: João, não chores, não chores, não chores, João, porque eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aí João continua dizendo que viu e ouviu, e ele disse que olhou, e eis que havia no meio do trono, e entre os 4 animais viventes, e entre os 24 anciões, um cordeiro, como que havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E vindo ele, tomou o livro da mão do que estava sentado sobre o trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. E todos eles tinham harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico dizendo: digno és, digno és, digno és de abrir o livro e de desatar os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, de toda a raça, de toda a língua, de toda a nação, e para Deus os fizeste reis e sacerdotes. Pode ser que Deus não fez o que você queria, pode ser que Deus não lhe deu as coisas mais sublimes desta terra, mas a verdade é que você estava sentenciado à morte eterna, subjugado pelas trevas, escravizado pelo pecado. Mas Jesus foi lá no mercado de escravo do inferno e disse: ei, eu quero comprar. Alguém deve ter perguntado: tu vai pagar com quem? Eu vou pagar com meu sangue. Eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Aonde estão os comprados aqui nesta noite? Aonde estão os redimidos? Será que você consegue levantar uma de suas mãos e adorar ao Senhor Jesus, e adorar ao Cordeiro que foi morto, mas reviveu, e com o seu sangue nos comprou, nos resgatou, e hoje nós estamos aqui na condição de redimidos pelo Senhor. E nós temos vivido dias difíceis, porque o inimigo, ele tem tentado implantar nos nossos corações uma crise existencial, espiritual. Crentes que não sabem de onde vieram, crentes que não entendem por que estão aqui, e crentes que também não têm nenhuma dimensão de para onde estão indo. E ainda pior do que isso, o inimigo tem tentado nos fazer pensar que aqui não é o nosso lugar, que se você orar, o Senhor não vai responder, se você adorar, o Senhor não vai responder, se você clamar, o Senhor não vai ouvir. E ele tem tentado minar a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus, dizendo que não somos dignos, e não somos. É Cristo Jesus quem nos faz dignos. O inimigo tem tentado nos afastar da verdade, de quem nós somos em Cristo. Mas nesta noite, o Senhor ministra sobre nós isto. Nesta noite o Senhor nos relembra. Nesta noite o Senhor nos dá certeza. Nesta noite o Senhor nos dá a convicção de que em Cristo Jesus nós somos justificados, reconciliados e redimidos. Então, fica de pé, em nome de Jesus, para nós fazermos uma oração. E eu gostaria de orar nesta noite,
justamente para que o Espírito Santo de Deus possa nos dar convicção, que o Espírito Santo de Deus faça arder em nossos corações o desejo de vivermos todas estas coisas. Você vai orar comigo nesta noite? Nesta noite você já se sente desejoso de viver todas essas bênçãos espirituais? Então fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e começa a dizer ao Senhor. Comece pedindo perdão a Ele, porque você não tem usufruído de tudo aquilo que foi conquistado para você. Oh, nesta noite quebrante o seu coração, abra a sua alma e diga: Senhor, eu quero estar mais perto de Ti, porque Tu conquistou isto para mim. Tu conquistou a possibilidade de eu me achegar à Tua presença. Oh, Espírito Santo de Deus, começa a trabalhar em nossos corações. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu que preenche os quatro cantos desta casa, Senhor, nos envolve com a Tua presença, Deus, e nos faz cada vez mais sedentos de estarmos em Teus átrios. Oh, Senhor, afasta dos nossos corações toda dúvida de que a Tua presença não é o nosso lugar, Deus, mas que Tu possa ver em nossa vida. Oh, Senhor, o desejo que Tu possa ver em nossa vida, o esforço, Deus, para que assim nós possamos viver tudo aquilo que está disponível para nós. Senhor, nós queremos mais de Ti. Nós precisamos mais de Ti. Oh Deus, nós precisamos mais do Teu poder na nossa vida. Nós precisamos de mais profundidade em nosso relacionamento contigo. Deus, nós precisamos da compreensão que nos faz mudar de atitude mediante o nosso arrependimento, para que assim, Deus, a Tua plenitude nos alcance. Nos alcança, Senhor, nesta noite com a Tua plenitude. Nos alcança nesta noite, Senhor, preenchendo todos os espaços, preenchendo todo e qualquer vazio, preenchendo todo tipo de lacuna, Senhor, para que assim não possa haver mais espaço, para que assim não possa mais haver brechas para nada daquilo que não é Teu. Deus, que o inimigo não encontre em nossa vida nenhum tipo de espaço para que ele possa habitar, para que o pecado possa florescer, mas que nós possamos, Senhor, ser preenchidos de tal forma, oh Deus, que nós possamos viver a reconciliação de tal forma que ao estar tão perto de Ti, Senhor, não haja mais lugar para nada daquilo que não é Teu. Será que nesta noite, com alegria, você pode repetir após mim assim? Diga: em Cristo Jesus. Diga mais forte, diga: em Cristo Jesus, eu sou justificado, reconciliado e redimido. Você se alegra por isso? Você agradece a Jesus por isso? Você adora a Jesus por isso? Que nós possamos refletir e nos constranger
E ao contemplarmos a dimensão daquilo que Cristo fez por nós, a nossa única alternativa seja viver com intensidade tudo aquilo que nos está disponível.